Olá, pessoal! Você está no canal Comentando o Apocalipse. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada na história de Noé, mas por um ângulo que talvez muita gente nunca parou para pensar. Vamos muito além daquele cara que construiu um barco gigante para descobrir uma missão que ele teve que era, olha, muito mais profunda. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em Noé, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? É ele lá, né, com o martelo na mão, serrando madeira. Mas e se a construção da arca fosse só o pano de fundo para uma missão muito, mas muito maior? E se durante 120 anos o principal trabalho dele não fosse construir, e sim falar? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Primeiro, vamos só relembrar o básico da história que todo mundo já conhece, lá de Gênesis, né? Deus manda Noé construir uma arca, vem aquele dilúvio que cobriu o planeta todo e só Noé e a família dele se salvam. Essa é a base de tudo que a gente vai conversar. Então, a história toda gira em torno dessas 8 pessoas. 8 almas. Elas representaram a humanidade inteira que sobreviveu àquele caos. E um ponto muito importante, galera, isso aconteceu muito antes de existir a nação de Israel. A promessa de Deus naquele momento era para a humanidade como um todo, que estava ali representada por essa única família. Agora a gente vai avançar um pouco e é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. Porque quando a gente chega lá no Novo Testamento, a história de Noé ganha uma nova camada, sabe? Ele deixa de ser só um sobrevivente e ganha um título novo, um título de mensageiro. Gente, olha que forte isso. O que esse texto está dizendo aqui é que o Espírito de Cristo foi e pregou. Quando? Exatamente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo feita. Isso muda tudo, né? A pregação que rolou naquela época tinha uma origem divina. E aqui fica mais claro ainda, preto no branco. O apóstolo Pedro dá um título específico para Noé, pregador da justiça. Presta atenção, não é construtor da justiça, nem sobrevivente da justiça, é pregador. Isso só reforça a ideia de que a missão principal dele era entregar uma mensagem de Deus para a galera daquela época. Então a ideia central é essa aqui, ó. A mensagem não era só do Noé, não eram palavras que saíram da cabeça dele. A interpretação é que o próprio Espírito de Cristo estava usando Noé como se fosse um canal. Um microfone, tá ligado? Para pregar justiça para um mundo que estava completamente perdido. Noé era o porta-voz de uma mensagem que vinha do céu. Beleza, mas que justiça era essa que Noé pregava? Que mensagem era essa, afinal? Para a gente entender isso, a fonte nos leva de volta lá para a primeira promessa que a gente encontra na Bíblia, lá no comecinho de tudo. Esse conceito aqui é fundamental para a gente sacar o conteúdo da pregação do Noé. A ideia de um evangelho em promessa quer dizer que a boa notícia da salvação não começou lá no Novo Testamento. Ela foi sendo revelada aos pouquinhos em forma de promessa desde os tempos mais antigos. E esse slide aqui mostra essa continuidade de um jeito brilhante. A mensagem que Noé pregou não surgiu do nada, entende? Era parte de um fio que começou com a promessa feita lá para Adão, passou por Noé e mais tarde foi reforçada com Abraão. Todos eles eram herdeiros da mesma promessa de justiça que um dia ia se cumprir em Cristo. Certo. Se Noé era um pregador, para quem ele estava pregando? Qual era o tamanho do público dele? Para a gente ter uma noção da escala dessa missão, a fonte que a gente está analisando usa uns textos de história bem antigos que, olha, mesmo não sendo parte da Bíblia, dão um contexto fascinante. E antes de continuar, se você está gostando desse estudo, dessa forma de ver as escrituras, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, compartilha com aquele amigo que também curte esses assuntos. Ó, muita atenção aqui, pessoal. É super importante deixar isso claro. O livro que a gente vai citar agora, o livro de Jazar, não é escritura inspirada, não é a Bíblia, beleza? Ele é um livro de história que a própria Bíblia menciona, então ele ajuda a gente a pintar um quadro da época. A gente não usa para doutrina, mas para entender o cenário em que Noé viveu e pregou. Caramba, olha que coisa impressionante! De acordo com esse texto histórico, a pregação de Noé não foi para uma vilazinha, não. Foi para uma população gigantesca. E no fim, quando o dilúvio começou, a galera foi correndo para a arca, mas aí já era tarde. E Noé lembrou eles, eu avisei por 120 anos, e vocês não quiseram ouvir. 700 mil. Esse número, mesmo que seja uma estimativa, dá pra gente uma dimensão do tamanho da rejeição. Agora compara isso com as 8 almas que foram salvas. Mostra o tamanho gigantesco da rebelião e da descrença que Noé enfrentou durante todo o tempo que ele pregou.
E a rebelião não parou por ali, não. O historiador Flávio Joséfo conta que mesmo depois do dilúvio, os descendentes dos que sobreviveram, como o famoso Nimrod, seguiram o mesmíssimo caminho de desobediência. A galera não aprendeu a lição com o que aconteceu, reforçando essa ideia de um mundo dos ímpios que insistia em continuar. Então, no final das contas, qual foi o resultado da fé e da pregação de Noé? A gente vê um resultado duplo. Por um lado, com a sua fé, ele condenou o mundo que existia. Mas, por outro lado, ele se tornou herdeiro da promessa de um mundo que ainda estava por vir. O ponto principal aqui é o que Noé herdou. A herança dele não foi só a terra seca que apareceu depois do dilúvio. Ele se tornou herdeiro da justiça. É uma herança espiritual, um conceito. Ele herdou a própria promessa pela qual ele viveu e pregou por tanto tempo. E essa herança da justiça, ela está diretamente conectada com a promessa final que a gente vê na Bíblia inteira. A promessa de novos céus e uma nova terra, um lugar onde a justiça finalmente vai morar. Essa era a verdadeira herança prometida para Adão, para Noé e para Abraão. Esse slide aqui resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, o mundo que foi condenado pela mensagem de Noé, o mundo de gente rebelde que ouviu o aviso por 120 anos e não deu a mínima. Do outro lado, o mundo prometido, o de novos céus e a nova terra, que não se conquista na força, mas se herda pela fé na promessa de Deus. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a mensagem de salvação, o tal Evangelho em Promessa, foi oferecida para o mundo inteiro conhecido daquela época, isso mostra que o plano de salvação de Deus sempre foi para todo mundo. A história de Noé não é só sobre um dilúvio, mas sobre uma oferta de justiça feita para todos. E aí fica a pergunta no ar. Se a mensagem de alerta e salvação foi proclamada por 120 anos e ouvida por centenas de milhares de pessoas, por que só 8 entraram na arca? Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais este estudo aqui no Comentando o Apocalipse. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. A sua participação é muito importante para nós. Agora ouça uma linda canção sobre o nosso estudo de hoje. Quando falam de Noé, penso em tabu e martelo. Mas a missão era outra, era voz cortando o tempo. Não era só construir, era avisar geral. 120 anos falando e o mundo nem sinal. Todo mundo viu a obra, mas ignorou a voz. A arca era o fundo, a mensagem era pra nós. Não era só a arca, não. Era justiça em pregação. Não era madeira no chão, era palavra em ação. Não era só sobreviver, era o mundo confrontar. Pregador da justiça, ninguém quis escutar. 8 almas, só isso antes de Israel nascer. A promessa era pro mundo, pra quem quisesse crer. Noé não era inventor, nem profeta de ocasião. Era microfone vivo do Espírito em operação. Pedro falou sem rodeio, deixou tudo bem claro. Não foi construtor famoso, foi pregador rejeitado. Não era só a arca, não. Era justiça em pregação. Não era sangue ou nação, era promessa em formação. Não era força nem poder, era fé pra herdar o mundo, o rio da mensagem. Depois quis entrar. Sério a cena, quando a água começou, todo mundo correu, mas a porta fechou, o tempo venceu. Condenou o velho mundo com fé e convicção.
maldição, mas herdou outra coisa. Não foi terra, foi salvação. Justiça prometida desde Adão até Abraão. Novo céu, nova terra pra quem vive da promessa, não da rebelião. Não era só a arca, não. Era o evangelho em gestação. Promessa antiga caminhando até cumprir em redenção. Não era medo do fim, era convite pra viver. O mundo ouviu por anos, mas não quis crer. Se a mensagem foi pra todos e a arca tinha lugar, a pergunta continua: por que só 8 quiseram entrar?